Olá, queridos, aceite a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Com bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto, do canal Atalaia de Cristo, né? Pastor Roberto Nunes, do canal Atalaia de Cristo. Eu gostaria que você compartilhasse, que você deixasse o seu like, que você se inscrevesse nesse canal, para a gente alcançar muitas almas através do seu like, amém? Hoje eu tenho uma palavra de Deus para o teu eleva espiritual, Salmo 51, Salmo de Davi. A palavra de Deus diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de ti. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que eu seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que ama a verdade no íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu espírito. Louvado seja o eterno da nossa alma. Querido, essa mensagem no qual Davi se arrepende do seu pecado de ter cometido diante de Betseba e diante dos olhos do Senhor. A Bíblia diz que Davi era um grande homem de Deus, homem segundo o coração de Deus, e estava acontecendo uma guerra terrível naquele tempo em Jerusalém. E a Bíblia vai nos dizer que Davi pega um general chamado Urias e coloca de frente desta batalha. E manda Urias ir para a guerra. Enquanto Urias vai para a guerra, a Bíblia diz que Davi fica no seu palácio, lá no terraço do seu palácio, olhando toda Jerusalém. E ele olha para baixo e vê uma casa onde tem uma bela mulher se banhando. E ao ver aquela mulher, ele começa a cobiçar no seu coração. E a Bíblia diz que ao invés de Davi estar na guerra, está no palácio, está na sacada do seu palácio, cobiçando aquela mulher. Aquela mulher se chamava Betseba. E vendo Davi, aquela mulher que era formosa, Davi pergunta quem era aquela mulher. E alguém fala assim: Davi, aquela mulher era a mulher de Urias. Esse mesmo Urias que Davi colocou na frente da batalha, na frente da guerra. E Davi começa a cobiçar. A cobiça de Davi foi tão grande, que se deitou com mulher, que mais tarde seria a mãe de Salomão. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. A gente não peca, não é com as mãos. A gente não peca, não é com os pensamentos. Você sabia que não é com os pensamentos? A gente peca com a cobiça dos olhos. Davi começou aquela mulher a ponto de se deitar com aquela mulher. E se deitando, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, dele ter um pecado, como ele diz que em pecado me concebeu minha mãe, disse Davi.
E ele começa o salmo de número 51, se arrependendo de tudo aquilo que ele fez. Ele começa o salmo de número 51, ele diz assim, olha, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Ó, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, meu querido, antes de eu voltar a pregar. Você sabe que, devido ao pecado de Davi, toda a sua casa foi contaminada. Davi, se hoje Davi tivesse uma família para se espelhar, ninguém se espelharia na família de Davi, simplesmente pelo pecado que Davi cometeu e tantos outros pecados que a própria família cometeu. Durante a pregação eu vou comentar sobre alguns pecados que a família de Davi cometeu, porque o Senhor falou para Davi que a espada não ia sair da sua casa. Aí Davi fala assim, olha, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Sabe o que eu vejo aqui? Um rei arrependido, um rei que se arrepende do seu pecado, um rei que verdadeiramente chegou à conclusão de que pecar não vale a pena, do que botar um homem na batalha de frente de uma guerra para morrer, para cobiçar, para ficar com aquela mulher, não vale a pena. E Davi continua a reclamando com Deus. E ele diz, contra ti somente pequei e fiz o que os teus olhos é mal. Fiz o que os teus olhos era mal. Deixa eu te falar um pouquinho sobre os olhos do Senhor. Muitas das vezes nós pecamos e achamos que vai ficar encoberto. Acha que a esposa não está vendo, o marido não está vendo, os filhos não estão vendo, o pastor não está vendo, acha que ninguém não está vendo. Mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo, passa sobre toda a terra, sobre os bons e sobre os maus. Você está entendendo? Davi achou, por ele estar no palácio, o Senhor não estaria vendo, né? E ele diz, porque conheço as minhas transgressões e do meu pecado está sempre diante de mim. A Bíblia diz que todos, não tem um, todos pecaram. Eu sou filho do pecado, eu sou pecador, mas não vivo na prática do pecado. Porque a Bíblia diz que aquele que pecou e deixou, alcança a misericórdia. Davi alcançou a misericórdia. Ele diz que eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, todos nós somos filhos do pecado, mas não vivemos na prática do pecado. Eis que amo a verdade, e no íntimo, e no oculto, me faz conhecer a sabedoria. No íntimo e no oculto, o Senhor nos faz conhecer a sabedoria. Porque sem Deus não adianta tentar, sem Deus não adianta ir à frente, sem Deus você não vai fazer nada, conseguir nada e nem tampouco conquistar. Porque tudo que fazemos é para Ele, por Ele e para Ele, que são todas as coisas. Aleluia! Ele diz assim, ó, purifica-me como isopo. Pastor, eu vejo falar tanto nessa palavra isopo. O que é isopo? Isopo é uma planta que existe até os dias de hoje no Oriente Médio, onde as pessoas lavam as suas vestes, fica branca como a neve. É tipo, vamos voltar aqui. É como se fosse uma pedra de cloro. Você conhece cloro? Aquele negócio que faz água sanitária? Então, é como se esse isopo é como se fosse uma pedra de cloro para os dias de hoje nossos, né? Davi pediu assim, purifica-me como isopo e ficarei puro. Lava-me lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Muitas das vezes, meu irmão, o Senhor já te lavou, mas a prática do pecado continua na tua vida. Muitas vezes o Senhor já lavou, já te remiu no sangue dele, aleluia! Mas você continua sendo esse vil pecador.
pecando, às vezes não na prática. Na prática que eu digo, no ato, mas com os seus olhos, com a cobiça dos teus olhos. Com a cobiça dos teus olhos. E diz mais: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi pedindo para que o Senhor escondesse o rosto dele sobre os pecados que ele cometeu. Mas todo pecado, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa, todo pecado, todo, sem exceção, há uma consequência. Não pensa que você pecou, que você vai ficar isento, que você vai ficar impune, que vai ficar tudo bem, não. Porque uma hora, como eu sempre digo, a conta chega. A conta, uma hora chega para todos os pecadores. Mesmo se arrependendo, mesmo sendo pastor, bispo, seja quem for, uma hora vai chegar a conta. Simplesmente porque pecou. Então diz mais: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Irmão, que coração puro é esse? É o coração de uma criança. Uma certa feita os discípulos estavam reunidos e as crianças, como sempre, criança é benção, né? Eu um dia fui criança, ou você está pensando que eu nasci velho? Nasci criança. Que as crianças brincando lá, fazendo aquela algazarra toda. Aí Pedro falou: oh, Jesus, essas crianças estão perturbando. Jesus olha para Pedro e fala assim: olha, deixa vir as minhas criancinhas, porque dessas daí, ó, são o reino de Deus, é o reino do céu. Sabe o que eu entendo? Nós temos que ser puros, como uma criança, sem malícia, sem maldade. Embora sejamos de idade, temos malícia e temos maldade, mas para entrar no reino do céu tem que ser sem malícia e sem maldade, como uma criança. Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. A pureza de coração, né? A pureza que vê beleza até no defeito. A pureza que olha para a pessoa assim, pessoa esquisita, toda esquisitona, e você vê beleza nela, porque você não olha com o teu olhar normal, você olha com o teu olhar de Cristo. Então diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. É esse espírito que o Senhor quer, esse espírito reto, esse espírito que Ele pode contar contigo para a obra dele. Aleluia! O interessante é que depois de todo esse pecado, Davi diz assim: Senhor, não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu espírito. Meu querido, a pior coisa na face dessa terra é não ter a presença de Deus. Olha para o mundo como está hoje, sem a presença de Deus. Está indo para um verdadeiro caos, está indo para uma verdadeira guerra, onde não tem freio, nem tampouco controle de nada. Davi disse para tirar tudo. Tira o palácio, Deus, pode tirar meu palácio, tira meu ouro, tira minha prata, tira as minhas posses, as minhas propriedades, tira tudo, Deus, mas não tire de mim o teu espírito, porque sem o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, nós somos como uma folha seca, meu querido. A gente vamos para onde o vento levar, sem o Espírito de Deus. Davi mandou tirar, pode tirar, Deus, tira esse ouro, que para mim não adianta ter ouro sem não ter a presença de Deus. Deus, tira esse palácio, não adianta ter esse palácio sem a presença de Deus. Eu vejo tantas pessoas com tantas posses, tantas coisas, mas na hora de dormir rola para lá, rola para cá, até amanhecer o dia. Com as pessoas bilionárias, dinheiro que não acaba mais nunca, dá para viver a vida e outra vida se possível, mas não tem a presença de Deus. Querido, com a presença de Deus, está do jeito que está. Imagina sem a presença de Deus. Imagina nós lutar com o nosso braço, achar que nós vamos conquistar, conseguir. Sem a presença de Deus não dá, não vai conseguir. Então diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. Oh, aleluia. Tem misericórdia, é o que o Senhor tem. Porque Ele diz que as misericórdias dele se renova a cada dia. Ou seja, ela é nova a cada dia, as misericórdias do Senhor. Não lance de mim
Não lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito. Você já viu como é uma pessoa ser o Espírito Santo? Você já viu aquele filme Walking Dead? Você já viu aquele seriado Walking Dead? Aquele montão de zumbi? É mais ou menos assim que a humanidade caminha sem a... Eita, gente, desceu! É sem a presença de Deus. Como se fossem verdadeiros zumbis. Porque não tem a presença de Deus. Então, meu querido, a presença de Deus é fundamental para que vivamos, para que não vivemos como zumbis, sem saber para onde ir, sem saber para onde está indo. Então, Davi diz assim: torna-me da alegria da tua salvação e sustém-me como um espírito voluntário. Olha, torna a dar a alegria da minha salvação. A alegria que nós temos não é no ouro, não é na prata, não é nas riquezas dessa terra. Embora precisamos viver, porque se estamos de passagem aqui, temos que viver bem. Mas isso não é tudo na minha vida. Tudo na minha vida é a presença do Lacarabadash. É a presença do Senhor. Tudo na minha vida é a presença do Senhor. Então, eu estou terminando já, mas eu quero falar um pouquinho da família de Davi. E ele diz assim, olha: então, torna-me da alegria da tua salvação e sustém-me como um espírito voluntário. Aleluia, 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 aleluia. Ensina-me os transgressores, os teus caminhos, e os pecadores a ti converterão. Davi está pedindo para ensinar a ele aqui, ó, aos transgressores os teus caminhos. Ensina o povo, as pessoas, os transgressores, o caminho da tua salvação. E Deus tem feito todos os dias através de profeta. Ah, pastor, mas profeta acabou. O último profeta foi João Batista. Mas Deus usa quem quer, da forma que quer e da maneira que Ele quer, porque Ele é Deus. Se Ele quiser usar uma criança em profecia, Ele usa. Se Ele quiser usar uma mulher em sonhos, Ele usa. Não vem nessa de dizer que o último profeta foi João Batista, lá do Novo Testamento, que pode até ser o último profeta, mas que Deus ainda usa o homem na terra, usa, meu irmão. Usa, assim como o diabo usa os seus na terra, Deus também tem os dele para usar. Então diz assim Davi: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Eu vou ficar por aqui. Que Davi está pedindo, olha, que Davi pede para livrar dos crimes de sangue. Muitas vezes, meu irmão, você não está cometendo crime de sangue em matar, mas está cometendo um crime de matar com a língua, de envolver aquela pessoa, dizer coisas que vêm entristecer, aborrecer e até mesmo desviar. Isso aí tu não está matando com um tiro, com arma, mas está matando com a tua própria língua. Querido, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas nem por isso a espada saiu da casa dele. A espada da justiça de Deus não saiu da casa dele. Porque tudo que fazemos aqui em terra, nós pagamos aqui. Não pensa que na outra vida você vai pagar, não. Você vai pagar primeiro aqui e lá vai dar continuidade. Tudo aquilo que você fez. Porque há um tribunal onde Deus vai julgar os justos, os pecadores. Vai usar quem é, quem não é. Vai usar os santos, vai usar todos. Vai usar os profanos, vai julgar. Deus vai julgar todos. No livro de Apocalipse, no capítulo 15, diz: eis que vi um grande trono branco, o que estava sentado, cuja presença me fugiu. E vi ali os grandes, os pequenos, os ricos, os pobres, os tribunos. Vi tudo. Ou seja, todos esses que passaram na terra antes de nós, que se achava grande, eu não vou citar nome, que são muitos.
vai estar diante de Deus, diante de um tribunal, diante de um trono, se apresentando. E qualquer hora, quando abrir os livros, são 7 livros, qualquer hora eu vou falar sobre esses 7 livros. Aí vão ser julgados, cada um segundo as suas obras. Aleluia! Então Davi, para me encerrar, Davi diz que em pecado me concedeu minha mão. Em transgressões, ele fala de tudo que ele pecou. Ele confessa com Deus. Vou repetir mais uma vez. Aquele que comete pecado e deixa, e olha para cá, alcança a misericórdia. Davi alcançou a misericórdia, mas a espada não saiu da casa de Davi. Sabe por quê? Em praça pública, o filho de Davi foi pego em adultério com a própria irmã. Todos os irmãos de Davi, todos os irmãos, ou melhor, todos os filhos de Davi cometeram atrocidade a olho nu, todo mundo vendo. Adonias se fingiram de doente para namorar a própria irmã e cometer adultério na própria cama do rei. Se fingiu de doente para cometer adultério com a própria irmã. E todos os irmãos de Davi e filhos de Davi, a espada não saiu da casa deles, a ponto de morrer em praça pública. Porque o mundo diz um ditado muito bem certo: aqui se faz, aqui se paga. E ninguém vai sair dessa vida sem antes pagar as suas contas aqui na terra. Amém, meu querido? Essa é a mensagem de hoje. Essa é a mensagem de hoje.